Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso SigmaCast, esse ambiente onde pessoas apaixonadas por educação falam sobre educação. E hoje o assunto é um assunto polêmico, é um assunto interessante. Eu acho que existem várias interpretações acerca do assunto, mas a gente gosta de falar de coisas polêmicas, principalmente com pessoas que vivem ali o chão da fábrica das nossas escolas. Então eu estou de novo aqui com uma pessoa que eu admiro muito, o nosso diretor da Unidade 912, Gabriel Carvalho. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez, é um habituê do SigmaCast. Muito obrigado, o cachê tá bom, por isso que eu tô vindo sempre Muito aqui, tá bom? Temos dinheiro. Mas falar sobre polêmica é bom, né, Marcelo? A gente gosta um pouquinho A aí, gente de vez em gosta. quando botar a mão no fogo aí. E vou adiantar então, antes da vinheta, o assunto polêmico é ranqueamento de resultados. Colocar os resultados de um aluno num ranking. Isso é pedagogicamente interessante? Vale a pena? É exposição? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática, que no final das contas é também interessante porque interfere na jornada pedagógica do aluno. Então vamos lá, vamos para mais esse episódio do SigmaCast. Então vamos lá, Gabriel. Acho que antes de mais nada, eu acho que é importante passar para as pessoas que estão nos escutando o conceito. Quando a gente fala de ranqueamento de resultados de alunos, na prática, o que é isso? Bem, o ranqueamento é nada mais, nada menos que um sistema de classificação, né? A gente vai botar alguma premissa para essa classificação, geralmente é uma premissa de nota, uma premissa de resultado acadêmico, e a partir dessa premissa a gente vai classificar os alunos, geralmente da maior nota para a menor nota, né? E aí, em cima disso, você pode ter também um ranqueamento em programas olímpicos, que aí os 20 primeiros, 30 primeiros recebem algum tipo de medalha. Mas no final o ranqueamento é isso, ele é um processo classificatório. A gente vai listar os alunos de acordo com a sua performance. Tá. Então, esse é o conhecimento básico, acho que até de certa forma intuitivo, né? Quando a gente fala de ranquear notas, você vai botar da primeira até a última, do primeiro aluno até o último. E na tua experiência, Gabriel, por que quando a gente fala de ranqueamento de alunos ou de resultado de alunos, por que isso é tão polêmico? Aqui tem uma questão histórica, né, Marcelo? Acho que durante um longo período na área da educação era extremamente comum os sistemas de ranqueamento de alunos. Eu me lembro que quando eu estudei, os resultados dos simulados que nós fazíamos no ensino médio apareciam num folhão na parede da escola. Então você sabia quem era o primeiro e quem era o último. Exatamente, a exposição geral, com transparência total, né? E aí, depois, né, com o caminhar da pedagogia, começou-se a discutir muito exatamente sobre a exposição que isso poderia gerar para aquele aluno. E aí esse processo de ranqueamento ele foi sendo deixado bastante de lado mesmo, por esse problema que poderia ter em relação à exposição do aluno. Então, os três grandes problemas que a gente pode ter quando a gente vai falar sobre esse ranqueamento, o primeiro é essa questão, que você pode ter uma exposição indevida de um aluno. Um aluno, conforme você falou, no sistema de ranqueamento antigo, onde estavam todos os resultados numa parede, esse aluno que estava lá no último lugar poderia ficar exposto, virar chacota, ter algum processo até negativo em cima desse aluno. O segundo ponto que pode ser problemático quando a gente tem esse ranqueamento é que ele pode, de certa maneira, desmotivar também o aluno. O aluno que ele fica num score muito abaixo, numa posição muito abaixo, ele pode se sentir pouco engajado em continuar estudando pela percepção de que, poxa, eu estou muito mal, talvez eu não consiga sair desse buraco. Né? E o terceiro problema, quando a gente vai para a exposição deste processo de ranqueamento, é que ele pode gerar um estímulo competitivo um pouco fora da curva e que isso pode gerar algum tipo de problema pedagógico na condução. Entendi. Né? Então, de fato, por causa desses três grandes problemas, o processo de ranqueamento ele foi sendo deixado de lado dentro desse ambiente acadêmico. Mas se a gente for parar para pensar em todos estes cenários, o grande problema é como que você expõe esse ranqueamento e como que você trabalha com ele. É isso. Né? É menos do que o conceito de ranqueamento e a maneira com a qual você vai trabalhar esse ranqueamento, né? Como é que você vai apresentar esse ranqueamento? Exatamente. O cerne da questão é que quando a gente faz esse ranqueamento de uma maneira expositiva, né, de uma maneira que fique muito visível para todos, isso pode sim gerar algum problema, mas se a gente consegue fazer de uma maneira positiva e até mesmo de uma maneira que a gente gere uma reflexão sobre o processo, com o aluno de fato entendendo onde que ele precisa melhorar, isso pode ser extremamente positivo para o processo de desenvolvimento desse aluno. Isso que eu ia te perguntar. Você falou sobre 3 pontos. Então, o primeiro ponto seria o da exposição, o segundo ponto seria o da desmotivação e o terceiro ponto foi qual? Da competição exacerbada. De uma competição exacerbada, tá bom. E aí,
trazendo um pouquinho agora a tua opinião, como que você, assim, levando em consideração que você é um diretor experiente, outros diretores, coordenadores que estejam nos ouvindo, você consegue, e aí trazendo um pouquinho também a tua opinião, endereçar cada um desses 3 pontos de forma a fazer com que o ranqueamento possa ser visto como pedagogicamente positivo? Claro. Aí eu acho que é importante a gente até entender as avaliações na qual a gente vai fazer o ranqueamento, né, Marcelo? Porque acho que esse é um ponto super importante. Se a gente está fazendo dentro de um processo de simulado, na qual a gente está de fato preparando o aluno para uma avaliação externa, uma avaliação na qual ele será ranqueado, porque dentro da universidade esse aluno ele vai estar fazendo um processo de competição, e que tem 18 vagas, os 18 melhores conseguirão aquela colocação. É extremamente importante que ele tenha uma visão clara de como que ele está dentro desse processo de competição, ainda que seja essa visão clara internamente. Sim. Tendo a visão clara do seu posicionamento interno, ele vai saber se ele está no caminho certo para a sua aprovação externa. Então, nesse processo de simulado, esse sistema de ranqueamento ele faz todo sentido, porque a gente quer preparar para um momento que vai ser real. Cara, e que isso vai acontecer. Cara, isso que você falou é super interessante, porque, e a gente já tinha conversado sobre isso, é isso que desqualifica você ranquear as avaliações regulares da sala de aula, né? Porque é um processo de construção. Mas eu fiquei pensando nisso que você disse. Como que, no momento em que a gente está fazendo um ranqueamento de um simulado, ou então nós estamos levando em consideração a preparação para o PAS da UNB, o ranqueamento, ele quase que identifica para o aluno onde é que ele está naquele espectro, facilita até o estudo dele, né? Exatamente. E talvez ele seja um direcional mais importante até do que a pontuação naquela avaliação. Interessante. Porque se a gente está dentro dessa faixa, 18 vagas para um determinado curso, como por exemplo medicina, e esse aluno está na posição 100 dentro de um processo de competição interno da unidade, ele fatalmente está fora do processo de competição da avaliação externa, que vai ter muito mais concorrentes. Então esse posicionamento do aluno dentro desse ranking é muito importante para que ele consiga perceber se ele está no caminho certo ou não. E aí, conforme você falou, então dentro de um simulado faz muito sentido. Claro. Agora, dentro de uma avaliação regular do colégio, uma avaliação discursiva, objetiva, que está num processo somativo, que eu quero de fato só olhar o aprendizado do aluno. Que não é uma competição, né? Que não é ele não tá concorrendo a vagas, né? Exatamente. Ele está buscando o conhecimento dos objetivos de aprendizagem e a aprovação para a próxima série, né? Exatamente. Aí, nesse tipo de avaliação, aí não faz sentido nenhum a gente ter um processo de ranqueamento, porque a avaliação é sobre aquele aluno e o aprendizado daquele aluno. Ele não quer saber se ele está melhor ou pior do que o colega. Ele quer saber se dentro daqueles objetivos de aprendizagem ele tem toda a base necessária ou se ele tem algo a desenvolver. Não importa se o fulaninho do lado sabe mais do que ele naquilo. Então, por isso que nesse tipo de avaliação não faz sentido a gente entrar com um processo de ranqueamento. Mas em um processo de simulado ou uma preparação olímpica, é importante sim que a gente trabalhe com ranqueamentos, porque isso vai dar essa clareza do caminho que esse aluno está caminhando. E aí, pensando nos problemas associados, para este tipo de avaliação, alguns dos problemas por si só eles já deixam de existir. E o primeiro problema que você falou da exposição, como é que a escola pode trabalhar isso? Então, quando a gente apresenta o ranking dos alunos, a gente não apresenta ele de uma maneira global para que todos os outros colegas fiquem sabendo. Então, aquele aluno ele tem um acesso à sua posição no ranking, mas ele não sabe a posição de todos os colegas da sala. Então, por exemplo, o último colocado no simulado, ele não fica exposto para todos os alunos da sala. É uma informação que aquele aluno tem, aquele aluno detém. Né? Então, nisso a gente já consegue eliminar alguns dos problemas que a gente acabou de citar. Então, esse aluno ele tem uma noção clara do seu posicionamento, mas não do posicionamento dos colegas. Ou seja, eu apresento ao aluno aonde ele está dentro daquele espectro, qual a colocação dele, mas eu não mostro isso para todos. Para todos, exatamente. O relatório e o desempenho daquele aluno, ele é daquele aluno. A gente não tem essa exposição global em que todos os alunos sabem a pontuação e o ranking de todos os alunos. Aí eu entendo então que segundo nessa visão que você trouxe, a gente já tiraria, vou te fazer uma outra pergunta sobre isso, mas a gente já tiraria o primeiro problema da exposição. Exatamente. A gente já tira esse problema da exposição. E o segundo problema do aluno olhar aquela posição e falar, caramba, fiz o simulado, tô aqui 100º, 78º e eu sei que tem 178 alunos aqui, eu sou o último. Aí é uma construção de mentalidade, né? Esse problema está muito associado ao processo de mentalidade daquele aluno. O ranking está basicamente só expondo para esse aluno um déficit, uma dificuldade que ele já tem. Sim. Esse aluno ele tem que ter a mentalidade de crescimento adequada para saber, poxa, eu estou aqui
Então vamos lá, vamos entender que a gente precisa melhorar, onde que a gente pode estar melhorando a nossa prática pedagógica, o nosso estudo diário para que eu consiga evoluir. Mas aí é um processo muito de estar trabalhando no fortalecimento desse aluno e um processo muito bem assistido por parte da equipe de coordenação, que vai estar chamando, vai estar dialogando com esses alunos para que eles vejam isso como uma oportunidade, uma oportunidade de crescimento. E aí, Marcelo, nesse caso, é a gente entender que o diagnóstico de um problema que a gente tem, ele não é a doença. Sim. O diagnóstico é extremamente importante. Sim. Né? Pior seria eu não ter essa visão clara dessa doença que eu estou tendo. No caso aqui eu estou falando doença, mas dos problemas de aprendizagem. Entendi a metáfora, faz sentido, né? Que às vezes... E aí, daqui a pouco eu vou puxar o gancho da pergunta, vou falar logo agora pra gente trocar essa ideia. Porque eu fico pensando o seguinte, eu entendi claramente do que você falou, a posição do aluno, o aluno vai saber, mas os outros não saberão qual é a posição do colega, beleza. E o segundo, você está falando de construção de cultura dentro da escola, né? Se a escola tem uma cultura em que o aluno entende, poxa, que bacana que agora eu sei a minha posição, eu tenho o apoio da coordenação, eu tenho o apoio da direção, no sentido de criar estratégias para que eu possa melhorar, eu consigo ver esse resultado, ao contrário de simplesmente criar um rótulo dizendo que aquele aluno é um aluno ruim. Aí eu vou aproveitar, eu sei que você ainda não endereçou a terceira, mas você acha que ainda assim, Gabriel, na tua experiência de diretor, as famílias existiriam famílias desconfortáveis? De onde vem o desconforto se a gente consegue fazer com que, ao mesmo tempo, não haja essa superexposição e a escola mantenha essa cultura de desenvolvimento? Eu acho que o desconforto ele é gerado se a família sentir que aquele aluno ele está sendo deixado de lado. Boa. Poxa, meu filho tá lá e pelo fato dele estar lá, parece que o pessoal não tá nem aí para ele. Agora, quando a família percebe que a escola tem uma preocupação genuína, que esse aluno continue evoluindo, crescendo, independente da posição no ranqueamento dele, e que ele tenha a atenção devida, a família não se sente desconfortável com isso. Muito pelo contrário, às vezes ela se sente até agradecida, porque isso traz a clareza e ter a mentalidade certa, a própria família utiliza isso para estar engajando o aluno para que ele esteja fazendo. Porque muitas vezes, Marcelo, nesse simulado, os alunos que estão nas últimas posições não são os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, são os alunos que estão fazendo a prova de qualquer jeito. E aí você já traz essa questão sobre a responsabilidade, poxa, vamos fazer direito essa prova, esse é um momento importante, que vai ser importante para a sua preparação lá no final dessa jornada e para o seu resultado dentro das avaliações externas. Nossa, você está falando um negócio super importante, cara. Eu tava pensando aqui enquanto você falava. De um lado, a gente gravou um episódio com uma das suas coordenadoras, a Stefânia Marcela, e ela falou muito sobre essa coisa do acolhimento, de olhar o aluno nas suas especificidades. Eu fiquei pensando como é bacana. O aluno recebeu a notícia de que ele é o 178º, mas a coordenação chega e vem cá, a gente vai correr atrás disso aqui, porque você é muito melhor do que isso aqui. Você está fazendo essa prova errada, né? E como as famílias deveriam ver isso como um elemento que distingue a atenção da escola para o aluno. Até porque, assim, por exemplo, no nosso caso, nenhum aluno recebe só o ranking. Nenhuma família recebe só o ranking, ela recebe um relatório de desempenho em que tudo isso já vem mapeado. Quais são os componentes que eu não fui tão bem, quais são os componentes que eu fui bem. Inclusive, no nosso relatório do PAIS, vem o ranking também por cada área de conhecimento. Então, esse aluno ele consegue estar percebendo como é que ele está dentro de matemática, dentro de geografia, de maneira separada e não só de maneira global. Exatamente pelo olhar atento de que o que eu quero é desenvolver esse aluno. Bacana. Desenvolver esse aluno. Então, assim, mas na tua experiência, você acredita que se essas coisas estiverem combinadas, o desconforto da família vai ser menor? Vai ser menor, com certeza. E aí tem o terceiro que você falou que seria uma competição exacerbada, né? Eu entendi que o ranking ele precisa ser privado, o aluno ele entende a posição dele, mas os colegas não precisam saber, a não ser que eles troquem entre eles, mas é um problema deles. O segundo ponto tem a ver com essa mentalidade da escola de entender aquilo como um diagnóstico específico em relação àquela situação e que a coordenação junto com a direção e os professores vão agir. E você como diretor, como evitar então aquele terceiro problema do ranking dessa competição que você falou que é exacerbada? Marcelo, acho que aqui tem um ponto importante que quando a gente está falando desses ranqueamentos de modo geral, eles acontecem muito para alunos de ensino médio. E o aluno de ensino médio, ele está sim em um processo de competição. Então, da mesma maneira que a gente tem que tomar cuidado para isso não gerar um ambiente hostil, competitivo demais dentro do ensino médio, a gente também tem que tomar um cuidado para que ele tenha a noção da realidade que ele está sim dentro de um processo de competição. Sim. Então, é importante que a gente consiga chegar em uma zona de meio termo, que dentro dessa zona esse aluno entenda que, poxa, eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar sim em estar entre os melhores, em ser melhor a cada dia, mas eu posso fazer isso em um ambiente que eu estou crescendo junto com os meus colegas. E aí eu acho que é muito da cultura que a gente consegue fazer institucionalmente, desses alunos estarem entendendo que, cara, eu quero subir, eu quero crescer, mas eu quero que os meus colegas estejam comigo. Porque no final,
Eu quero estar na festa dos aprovados, comemorando a aprovação com os meus colegas do meu lado. Entendi. E a gente vai conseguir ser aprovado junto. Então, isso é algo que a gente vai desenvolvendo ali dentro da mentalidade dos alunos, por meio de grupos de estudos que eles estão estudando de maneira coletiva, no dia a dia assim, do colégio, na celebração das conquistas juntos, e como esses meninos celebram quando o colega está top 10 pela primeira vez. E aí eu acho que isso acaba gerando um ambiente extremamente motivador. Bacana. Um ambiente que a gente celebra as grandes conquistas, a gente tem clareza dos problemas e do que a gente precisa desenvolver. A gente tem a clareza de que a gente está dentro desse processo de competição, mas de uma maneira saudável. A gente nem pensou nessa pergunta antes, mas você está falando aqui, eu acho interessante a gente elucidar isso. Na tua experiência como diretor, o que seria um ambiente tóxico de competição? Porque, pelo que você está me dizendo, a competição ela está dada, porque no final das contas eles vão disputar, mas quando você tem uma cultura de escola que celebra as conquistas juntas, que celebra um ambiente onde todos podem aprender juntos, onde aquele meu colega que está no top 10, ele vai me ajudar para que, quem sabe, eu consiga também. Existe competição, mas existe harmonia. Aí, eu não sei, eu estou pensando aqui, até na minha época de ensino médio, mas intuitivamente, o que tu acha que seria um ambiente de competição tóxico? Um ambiente de competição tóxico, para mim, seria aquele em que eu estou, inclusive, guardando o elemento de aprendizagem dos meus colegas, porque eu quero ser melhor do que eles. Entendi. Então, assim, cara, achei esse material de estudo aqui sensacional. Não vou nem compartilhar. Vi esse vídeo aqui, um bizu do caramba. Não vou nem compartilhar, porque eu quero estar na frente dos colegas. Aí eu acho que você passou completamente o ponto ali do processo de preparação dos alunos. E que é muito distante da realidade que a gente vive, né? A gente não vê esse ambiente de maneira alguma. Você falou um negócio legal, até como definição, cara. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que um ambiente tóxico é aquele em que, em nome da minha vitória, vale inclusive eu ser desleal com os meus colegas, né? Exatamente. E celebrar a derrota dos colegas. E celebrar a derrota, é isso aí. Ficar feliz quando eles vão mal, porque é aquela história de que tem que ser assim, para eu ganhar eles têm que perder. Exatamente. Né? E quando você inverte a cultura e diz que é uma competição ganha-ganha, todo mundo pode ganhar aqui, tem vaga para todo mundo, né? Talvez não numa universidade, mas em várias, mas a gente vai compartilhar e vamos junto, um segurando a mão do outro. Bacana essa visão. E aí, Gabriel, eu queria, assim, a gente já está esgotando o tempo, mas eu queria trazer uma outra coisa que a gente nem combinou, mas eu acho que vale a pena a gente conversar. Dentro do Sigma, né? Quais são os aspectos de ranqueamento que você acredita que são legítimos, né? Eu tenho uma que é uma ideia sua, quero deixar isso clara e público aqui, porque é uma ideia que eu adoro. Eu queria que você falasse, por exemplo, do ranqueamento da turma T30. Como é que ela funciona? Porque eu acho que ela dá check em todos os pontos que nós definimos como pontos legítimos para um ranqueamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos escutando, para entender o que é a turma T30, e que você terminasse com dicas, principalmente para as famílias, de como abordar com as crianças, com os alunos, quando tomarem conhecimento desse ranqueamento, né, dessa classificação, como é que as famílias podem abordar o assunto sem melindres, mas entendendo aquilo como prática bacana e legítima da jornada pedagógica. Perfeito. Acho que primeiro a gente precisa explanar o que é a turma T30, né? Bom. A turma T30 é uma turma em que a cada rodada de simulado, os alunos que ficam entre os 30 primeiros lugares daquele simulado, eles têm acesso a algumas aulas extras. Uhum. Qual o objetivo disso? O objetivo é exatamente engajar os alunos para que eles façam esses simulados da melhor maneira possível. E aí ele passa a valer uma espécie de bonificação para o aluno, porque ele tem acesso a essa aula diferenciada. E isso é extremamente importante porque os simulados, de modo geral, eles valem pontuação de bonificação. Então, quando ele vale apenas uma pontuação de bonificação, muitos alunos podem se sentir pouco engajados a fazê-lo, porque nós estamos falando de adolescente que nem sempre tem a ampla consciência da importância de estar fazendo aquela prova. Então, por exemplo, num simulado a gente tem uma taxa de evasão maior do que numa prova regular. Uma prova regular que vale nota, uma prova discursiva, o aluno vai fazer, enquanto no simulado, às vezes, ele evade. Uhum. Então, por meio da turma T30, a gente consegue estar engajando todos os alunos a estar fazendo o simulado, levando ele a sério, porque ele pode conseguir alcançar essas aulas extras. Fica funcionando quase como um estímulo, né? É um bônus se você se dedica a esse simulado, se você acredita que é possível ter uma boa nota, o teu bônus, a tua recompensa... É essa daqui. É exatamente isso. É exatamente isso. E aí, o ranqueamento ele é feito em cima dos simulados do colégio, tanto simulado PAES quanto simulado Enem. E aí elimina aquilo que você falou, não é um ranqueamento em cima das avaliações regulares que o aluno tem. Exatamente.
Exatamente. Que é exatamente aquela avaliação que já está dentro deste mérito de uma certa competição, porque a gente está ranqueando pensando também na avaliação externa. Sim. E essa turma ela vai se alterando conforme os simulados forem passando. Então, não é uma nota e uma posição definitiva. Esse aluno que não conseguiu, ele segue engajado porque no próximo simulado ele pode alcançar. Você não rotula ninguém, né? Todo mundo pode estar na turma T30. Até o último momento do ano. Todos podem alcançar esse resultado. O que é extremamente importante, porque eu não tenho uma trava inicial em que eu estou pegando esses alunos pré-selecionados, eles vão ficar aqui, vão seguir aqui até o final do ano, tendo uma oportunidade que nenhum dos outros vai ter. Não, essa oportunidade ela está livre para todos. Todos podem alcançar essa oportunidade. E aí a gente consegue estar exatamente gerando esse ambiente, que é um ambiente de uma competição, mas uma competição saudável. Você já está implementando positiva. isso como diretor e como coordenador de segmento, e os feedbacks dos alunos até agora têm sido extremamente positivos. Extremamente positivos. O engajamento dos alunos no simulado melhorou muito numericamente. Os alunos que participam ficam muito estimulados. Aqueles que ficam próximo ali do ranqueamento falam, poxa, não deu dessa, mas na próxima vez eu vou estar lá, Sim. na próxima vez eu vou conseguir. Alunos muito mais preocupados em estar olhando os relatórios de desempenho para exatamente entender onde é que são os pontos que eles podem estar evoluindo. Então está sendo extremamente positiva, tá? Esse novo projeto, né, esse novo produto que a gente está implementando. E agora você, diretor, né, seus filhos ainda são bem pequenininhos, mas qual é a dica, uma boa dica que você daria para a família para que ela conseguisse se utilizar desse dado, ao invés de ficar pensando, meu filho vai desanimar, meu filho está sendo exposto. Não, esquece isso e foca naquilo que realmente importa. Qual é a dica que você dá para as famílias no sentido de usar essa informação como um dado valioso até para orientar a criança? Acho que o primeiro é entender exatamente que isso pode ser utilizado como um estímulo-recompensa, né? É algo que essa nossa geração dos adolescentes hoje, até pelas questões de gamificação, jogos, eles lidam muito bem quando eles entendem que tem uma recompensa clara e próxima a eles. Então, se a gente deixa isso como aquele chocolatezinho a ser alcançado, isso é um estímulo extremamente valioso para a gente trabalhar com eles, tá? E o segundo é deixar a regra clara, né? Poxa, a regra tá aqui, filho. A regra é essa, são os 30 primeiros, tá aqui o seu relatório, a gente precisa melhorar nisso aqui, a pontuação que a gente precisa alcançar é essa, vamos fazer isso aqui acontecer. Aquilo que você falou, né? Que bom que a gente tem essa informação agora, né? Porque se a gente coloca num universo muito maior, a gente consegue ter uma visão, pelo menos aproximada, de se você conseguiria ou não, né? E pra você ver a importância disso, Marcelo, eu tive aluno, inclusive, que tinha assim, tava com uma possibilidade de uma viagem, um passeio de final de semana em um determinado simulado, ele já estava dentro da turma e falou, caramba, se eu perder o próximo simulado, vou ficar com a pontuação zerada e vou sair da turma. E falou, não, então vou ficar em Brasília, vou fazer a prova porque eu quero me manter. E aí isso é muito importante na preparação do aluno. Isso é melhor do que qualquer conteúdo, cara. Isso aí é aula de vida, sabe? De responsabilidade, de compromisso. Exatamente. E fez a prova e se manteve ali dentro da turma. Que maneiro. Né? Então é isso, assim, ele pode ser essa recompensa, e volta a falar, uma recompensa que os adolescentes de hoje lidam muito bem. Né? Para os meninos de 15, 16, 17 anos, a gente está trabalhando nesse estímulo, recompensa, faz toda a diferença. Muito legal. Muito legal, o papo rolou, então tem muita coisa importante, a gente vai para aquele Sigma Dicas, Gabriel. Então você fica com 2, eu vou ficar com 1. 3 dicas importantes que resumem um pouquinho as coisas que nós conversamos aqui. Eu vou escolher uma, Gabriel escolhe 2. Vamos para o Sigma Dicas desse episódio. Então vamos lá, Gabriel. Cara, você falou muita coisa interessante. Eu confesso que eu já tinha algumas ideias na minha cabeça. Você foi trazendo novas abordagens. Tem muita coisa importante, mas eu vou te dizer aquilo que mais me chamou a atenção, que foi a ideia de você diferenciar o ranqueamento de notas provenientes das avaliações regulares das notas provenientes de simulados que já tentam, como o nome já diz, simular competições, avaliações externas, vestibulares. Nas avaliações regulares, então, o objetivo ali não é uma competição, né? Tem poucas vagas para a próxima série, não é isso. Então, regular, ranquear essas notas desses indivíduos em formação e de aprendizagem constante não faz sentido algum, mas por outro lado, quando a gente vai para um ranqueamento envolvendo esses simulados, onde a regra está clara, está posta, está transparente, isso deve ser visto como algo positivo da identificação do aluno, onde ele está dentro daquele processo e até trazendo estratégias de melhoria. Eu gostei muito disso. Perfeito. Distinção clara de quando faz sentido e quando não faz. Acho que essa é a frase. Quando faz sentido e quando não faz. Perfeito. Acho que uma dica sobre esse tema do ranqueamento é a questão do relatório e da oportunidade que ele dá.
O ranqueamento ele vem acompanhado de um relatório em que esse relatório deixa de maneira clara para o aluno, para a família, os elementos que esse aluno pode estar desenvolvendo. Não pode ser só um número. Não pode ser só um número. Ele tem que ter exatamente um mapa, um caminho para que você continue evoluindo, para que você continue trabalhando no desenvolvimento desse aluno. Dica importante para quem não está no Sigma. Simplesmente saber, você é o 73º, isso não diz nada, né? Exatamente. E a terceira, e aí pensando nessa turma T30, nesse processo específico do nosso colégio, é que as famílias utilizem com muita sabedoria isso para estar engajando os seus filhos. Bacana. Né? Poxa, é um processo de uma competição sim, até porque você vai ter uma competição no final dessa jornada, filho. Então é importante que você tenha clareza disso, mas usa essa turma aqui para estar motivado, para estar fazendo, para que você alcance isso, porque você quer participar dela. Então esse aluno, que às vezes no ensino médio, ele vai ter a recompensa só no final, no ano seguinte, quando sai o resultado da nota do país dele. Aqui no nosso colégio ele pode ter isso a cada período, ele pode ter isso a cada rodada de simulado. E essas pequenas conquistas fazem diferença. Mantém esse menino engajado, mantém esse menino focado ao longo de um ano que é muito duro. Né? Em todas as distrações que um aluno de 15 anos, 16 anos pode ter ao longo de um ano, você usar isso para mantê-lo focado é extremamente importante. Muito legal, cara. Poxa, sempre muito rico conversar com o Gabriel. Gabriel, obrigado aí. Até... vamos ter que pensar novos temas, hein? A gente já falou sobre muita coisa aqui no SigmaCast, hein? É isso. Vamos ver temas legais aí e quem sabe o pessoal mande aí alguns temas aí pra gente, né? Que boa ideia, ó. Foi agora, foi ao vivo. Então, coloca lá, eles têm como colocar no YouTube, no comentário. Comentários, temas que vocês querem que a gente discuta aqui, que faça parte não só da realidade do Sigma, mas também da educação como um todo. Valeu, Gabriel. Obrigado, cara. Valeu, gente. Pessoal, até a próxima, até o próximo episódio.